Salve, salve rapaziada, professor Basílio, canal Historiano. Estamos aqui para ter uma aula sobre pensamento social brasileiro, os grandes e os principais intérpretes dessa experiência chamada Brasil, chamada povo brasileiro. Uma ressalva bastante importante, nós vamos apontar de uma forma bastante simplificada e didática os principais conceitos e as principais ideias desses intérpretes. Se você quiser se aprofundar, vale a pena você buscar o original, vale a pena você se debruçar sobre a obra desses intérpretes. Rapaziada, o primeiro grande pensador que vamos trabalhar aqui será Gilberto Freire, cuja obra principal é Casa Grande Senzala, lançada em 1933. Meus queridos, Gilberto Freire representa uma ruptura no pensamento social brasileiro, por quê? Todos os autores que o antecederam, especialmente aqueles autores do final do século XIX, final ali do processo da escravidão, e do início do século XX, aquele momento da Belle Époque, todos esses autores que antecederam Gilberto Freire diziam o seguinte: o Brasil é atrasado porque o Brasil é um país mestiço. A mestiçagem é o que nos atrasa. Naquela perspectiva ali do darwinismo social, racismo científico, Gilberto Freire rompe com isso. Gilberto Freire, em Casa Grande Senzala, diz: somos mestiços, e isso é bom. A mestiçagem é boa, a mestiçagem é riqueza, a mestiçagem é culturalmente potente. Tudo bem? Na sua obra Casa Grande Senzala, Gilberto Freire analisa um pouco da sociedade patriarcal, da sociedade escravocrata nordestina, e Gilberto Freire tinha se formado um pouco no culturalismo norte-americano. Ele teve aula com importantes pensadores norte-americanos, e quando ele esteve nos Estados Unidos, ele pôde contrapor a segregação racial de brancos e negros nos Estados Unidos, especialmente nos estados do Sul. Gilberto Freire, herdeiro, filho ali daquela aristocracia açucareira, olhou e falou: meu Deus, no Nordeste não é assim, brancos e negros estão juntos, estão jogando bola, estão aqui tendo relações. Então o Brasil, apesar de toda a violência da escravidão, o Brasil não é um país exatamente racista. O Brasil tem certo equilíbrio entre opostos. A relação Casa Grande Senzala, apesar da violência, é uma relação de equilíbrio. Como é que o pensamento de Gilberto Freire foi simplificado e popularizado? O Brasil vive uma democracia racial. De alguma forma, essa é a simplificação grotesca do pensamento Freire. O Freire, enfim, exalta a mestiçagem, mas ele acaba sendo lido como uma democracia racial. O Brasil vive uma democracia racial. Vai ser esta ideia de Gilberto Freire que será vulgarizada, especialmente pelo Estado Novo. Meus queridos, próximo grande pensador, Sr. Sérgio Buarque de Holanda, cuja grande obra de 1936 é Raízes do Brasil. O grande historiador, muito influenciado pelo Weber e pelo pensamento social alemão, na obra Raízes do Brasil, Sérgio Buarque procura entender um pouco da formação histórica do Brasil. E o conceito fundamental de Raízes do Brasil será o conceito de cordialidade. Para Sérgio Buarque de Holanda, o que define o povo brasileiro, diferentemente do Gilberto Freire, não é a mestiçagem, mas é fundamentalmente a cordialidade. Para Sérgio Buarque, a nossa herança ibérica, ou seja, por termos sido colonizados por portugueses, nós pensamos mais com o coração, ou seja, com o cor, ou seja, de forma cordial. Cordial vem de coração. Pensamos mais com o coração, com os afetos, do que com a cabeça, do que com a racionalidade. Desta forma, nós temos uma certa dificuldade de lidar com a separação entre público e privado. Tudo acaba se tornando uma coisa só. Por exemplo, a gente vai dar aquela furadinha na fila, a gente vai dar aquele jeitinho. De alguma forma, a ideia da cordialidade é um conceito absolutamente crítico do Sérgio Buarque. A cordialidade é o jeitinho. A cordialidade vai ser a incapacidade de estarmos na esfera pública de forma pública. Vamos estar na esfera pública de forma privada. Tudo bem? Para o Sérgio Buarque, é esta cordialidade que dificulta o liberalismo no Brasil. É a cordialidade que dificulta a própria democracia no Brasil. Vamos pensar, 1936, nós estamos ali no governo constitucional de Getúlio Vargas, São Paulo já havia perdido a constitucionalista e de alguma forma estamos ali na porta do Estado Novo, uma ditadura aí de Getúlio Vargas. Então, de alguma forma, Sérgio Buarque está tentando explicar um pouco desse atraso brasileiro e ele vai justificar na chave da cultura, na chave da cordialidade. Meus queridos, Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo, uma obra de 1942.
diferentemente de Gilberto Freire e Sérgio Buarque, vão valorizar aspectos mais culturais. Para Caio Prado Júnior, a questão central é uma questão econômica. Caio Prado Júnior vai falar: o Brasil já nasceu um país capitalista, mas um capitalismo dependente da Europa. Para Caio Prado Júnior, o sentido da colonização, o Brasil existe, a razão de existir do Brasil é simplesmente abastecer a Europa com bens, com produtos valiosos. O sentido da colonização, então, é abastecer o mercado europeu, é abastecer o capitalismo europeu. Isso faz com que o Brasil não seja propriamente atrasado, mas seja um moderno de forma periférica. A nossa modernidade é periférica. Nós adentramos o capitalismo europeu mais como uma sociedade agroexportadora e também uma sociedade escravista. Caio Prado está tentando entender um pouquinho: o Brasil é capitalista, o Brasil é feudal, o Brasil é arcaico, o Brasil é moderno. O Brasil é, de alguma forma, as duas coisas juntas. Ele é moderno e arcaico, essas coisas vão se coadunar, tudo bem? Mas o Brasil, para Caio Prado Júnior, é um país capitalista, um capitalismo periférico. Demorou? Meus queridos, esses três grandes pensadores estão inseridos num momento histórico. O momento do modernismo, o momento do desenvolvimento das cidades, o momento ali pós-Revolução de 30, o momento da Era Vargas, tudo bem? Então faz parte de um grande bloco de tentativa de pensar o Brasil. O Estado Novo vai se apropriar fortemente das ideias de Gilberto Freire, das ideias de Sérgio Buarque. Para o Estado Novo, o Brasil seria um país cordial, e cordial, diferentemente de Sérgio Buarque, para o Estado Novo seria algo positivo. Somos afetuosos, somos alegres, olha só, e além disso vivemos uma democracia racial. Quer ver? Olha os mitos que vão ser criados no Estado Novo: carnaval, futebol e samba. Pluralidade étnico-racial e, além disso, alegria e irreverência. Tudo bem? O Estado Novo vai se apropriar de parte desse pensamento social brasileiro, como a intensa política social, ali, Estado Novo, DIP, etc. Meus queridos, o Brasil, da década de 50 e 60, também vai gestar grandes pensadores. Eu queria destacar dois aqui muito interessantes para vocês. O primeiro deles é Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro vai um pouco na rabeira do que o Gilberto Freire está pensando. E para Darcy Ribeiro, o que define o Brasil é a mestiçagem. O brasileiro, e mais do que o brasileiro, o latino-americano. De alguma forma, Darcy Ribeiro amplia sua reflexão. A América Latina é uma América Latina mestiça. Nós não somos mais índios, nós não somos mais europeus, nós não somos mais africanos. Nós somos algo novo. Essa mestiçagem nos singulariza perante o mundo. Portanto, a América Latina deve permanecer cada vez mais unida. Nós devemos valorizar cada vez mais essa cultura latino-americana. Meus queridos, só para situar, Darcy Ribeiro vai ser ministro da Casa Civil do presidente João Goulart, deposto no golpe de 1964. Então ele é um grande antropólogo, um grande pensador social brasileiro e também vai ter uma atuação forte na política institucional do Brasil. Rapaziada, o próximo pensador, que não chega a ser um intérprete do Brasil, mas é um pensador assim de peso fundamental para a sociedade brasileira, é Paulo Freire. Paulo Freire é um grande pensador da educação no Brasil. A grande obra de Paulo Freire é Pedagogia do Oprimido, de 1968. O que Paulo Freire está falando? Fundamentalmente, aquele que é educado, ele não é um vazio completo, ele não é um ser ignorante, cujo professor irá inserir conhecimento, mas ele é um sujeito detentor de saber. Um saber que muitas vezes é um saber diferente do saber acadêmico, mas é um saber que deve ser respeitado. Paulo Freire foi o grande idealizador, o grande mentor de um método de alfabetização, chamado Método Paulo Freire. O que é o Método Paulo Freire? É o método de alfabetização de jovens e adultos, em que, ao invés de aprendermos pelo método silábico o processo de alfabetização, ou seja, B, A, Ba, B, E, Bé, Baby, Bi, essas sílabas não existem soltas no mundo. Então vamos ensinar um pedreiro a se alfabetizar a partir de certas palavras geradoras. Por exemplo, o que o pedreiro usa no seu serviço? Ele usa pá. Então percebam, pá. Ele usa o quê? Martelo. Ele usa o quê? Pedra. Ou seja, vamos alfabetizar a partir de palavras do referencial deste pedreiro. Por quê? Porque o processo de alfabetização para Paulo Freire não é somente uma alfabetização no alfabeto e na língua formal, mas é uma alfabetização do mundo. É entender a partir das palavras uma série de relações sociais que estão implícitas. Por exemplo, o pedreiro usa a pá, o martelo e a pedra para construir casa.
mas o pedreiro é dono da casa? Não é dono da casa, quem é dono da casa é o patrão. Ou seja, você vai alfabetizando para a língua, mas você vai alfabetizando para a vida social também. Tudo bem? No aspecto da educação básica, grosso modo, Paulo Freire vai defender que os alunos não são vazios de saberes, mas deve acontecer uma educação baseada no diálogo, uma educação dialógica em que o professor deve aprender com esse aluno os elementos de sua cultura. Não é porque esse aluno chega na escola para aprender um saber formal que ele é destituído de saber, ou seja, uma educação baseada no diálogo. Paulo Freire também perseguido pelo golpe de 1964, banido do Brasil e sua obra proibida. Tudo bem? E por fim, não chego a falar que é um pensador brasileiro, um grande intérprete do Brasil, porque sua obra ainda está se consolidando, mas é uma obra que alcançou grande popularidade, por isso acho que vale a pena a gente comentar. É o pensador G7 Souza, que escreveu em 2017 A Elite do Atraso. De alguma forma, G7 Souza vai beber ali em Gilberto Freire e em Sérgio Buarque para, de alguma forma, revitalizar Gilberto Freire e fazer uma crítica dura ao pensamento do Sérgio Buarque. De alguma forma, para G7 Souza, o que define o Brasil é a relação Casagrande-Senzala. A relação entre uma elite branca, proprietária de terras e de escravos, e uma massa de trabalhadores pauperizados. Ou seja, de alguma forma, o G7 Souza está resgatando o pensamento de Gilberto Freire. Está mostrando a validade, a atualidade do pensamento de Gilberto Freire hoje no Brasil. Ou seja, continuamos tendo uma elite absolutamente rentista e uma massa de trabalhadores absolutamente pauperizados. E o G7 Souza vai fazer uma crítica muito dura ao Sérgio Buarque, vai falar, o Sérgio Buarque com essa ideia da cordialidade, ele vai homogeneizar o pensamento social e você vai falar que todo mundo é cordial, seja senhor de escravos, seja escravos, ou seja, você vai ter uma simplificação, e uma simplificação é essa, a ideia da cordialidade, que vai com o passar do tempo degringolar para outro conceito, o conceito de populismo. Ou seja, o líder carismático que manipula essas massas cordiais e ignorantes. Para G7 Souza, essa ideia do populismo, derivada da ideia de patrimonialismo, da ideia de cordialidade, vai justificar que esta elite proprietária sempre, por meio de rupturas institucionais, golpes de Estado, etc., mantenha essa relação da Casa Grande e da Senzala. De alguma forma, pessoal, estou simplificando grossissimamente o pensamento desses intérpretes. Professor Basílio, canal historiano, vale a pena a reflexão, vale a pena você se debruçar na obra desses pensadores para pensar um pouco mais o que é o Brasil. Forte abraço e é isso aí, rapaziada.